Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou Érica Portugal, da Casa Harmonizada, e estou aqui nesse vídeo para a gente falar um pouco sobre como atrair abundância através da limpeza energética da casa. No vídeo anterior eu falei sobre os acúmulos, os excessos, as bagunças da nossa casa, e hoje eu vou falar sobre um outro tema que também gera muita dúvida. Eu, como sou consultora de Feng Shui, mais conhecido como Feng Shui, esse assunto é sempre levantado em sala de aula pelas minhas clientes, que é com relação a objetos quebrados. E aí fala-se muito sobre isso, que é bom, que não é bom, que ajuda, que atrapalha. Então, existe um critério que a gente usa quando está falando em relação à energia, para avaliar se é bom, se é ruim, se deve tirar, se não deve. É claro que todo objeto quebrado, ele perdeu um pouco da beleza dele, Ele perdeu um pouco da característica inicial dele. Mas quando é que ele realmente me afeta? Quando é que ele afeta a energia da minha casa de uma maneira geral? Até porque eu troco energia com a minha casa o tempo todo. Quando toda vez que eu olho para esse objeto, eu vejo o quebrado primeiro, antes de ver a beleza dele. Então, se o quebrado está atraindo mais a minha atenção do que a beleza do próprio objeto, significa que aquilo está gerando uma estagnação de energia, aí é melhor realmente se desfazer. Suponhamos que eu tenho um copo como esse meu aqui, e ele lasca uma parte, e toda vez que eu olho para esse copo, ao invés de eu olhar o copo em si, eu estou olhando só para aquele pedacinho. Então é isso que vai atrapalhar e fazer com que a energia não flua muito ali. É claro que existe, por exemplo, tem uma técnica no Japão, que é muito conhecida lá, que eu não me recordo agora o nome, acho que é Kintsugi, uma coisa assim, fugiu um pouco o nome dessa técnica, que é de recuperar esses objetos quebrados, objetos cerâmicos, onde eles fazem uma mistura lá de pó de ouro com laca, enfim, e o objeto fica mais bonito do que ele era antes. E tem toda essa questão do quão especial se torna aquele objeto, E uma vez que ele era um objeto de série, e a partir daquela rachadura, daquele canto quebrado que foi restaurado, ele se torna um objeto único, sendo mais caro do que se ele tivesse inteiro. Isso diz muito sobre a nossa vida, as marcas que a vida vai nos deixando, os rasgos, os cortes, as partezinhas quebradas que nós vamos ficando, tem muita relação, uma relação muito grande, muito forte com como nós vamos nos formando e nos tornando seres especiais, seres diferentes dos outros, porque com as nossas vivências, com as nossas experiências, com as nossas dores e com as nossas alegrias, eu me torno quem eu sou. E se eu deixo essa centelha divina que habita dentro de mim, ainda me consertar, nesse sentido, e me moldando, como aquela passagem bíblica que fala do oleiro, do vaso que desmonta, ele vai e faz um vaso novo. Então, se eu me deixo ser restaurada por esse poder divino, eu vou me tornando uma pessoa única, especial e muito mais cara do que eu era antes. Então, sobre objetos, coisas quebradas em casa, o critério é esse. O quanto ele me incomoda. Se me incomoda, é sinal que a energia está estagnada. Se é um objeto simples, como um relógio, que não tem muito valor sentimental, que está na parede, parado há séculos e que não é nem decorativo, ele era só, a serventia dele era como relógio, então não tem sentido aquele relógio ficar ali se ele não funciona. Ele passa a ser algo que está estagnando energia. E assim é com tudo que eu tenho em casa. Às vezes eu tenho 5 aparelhos de CD e não ouço mais CD. Então aquilo com certeza está gerando estagnação de energia. Aparelho de VHS, A gente precisa ter bom senso com as coisas e cuidar da nossa casa com a sacralidade que ela merece, porque ela é um local sagrado, é um local onde a energia tem que fluir até para eu poder me restabelecer, e se eu não fizer isso, ela não tem como fazer sozinha. Então, para atrair abundância através da limpeza energética da casa, eu tenho que dar uma atenção especial para essas coisas que estão quebradas na minha casa e que me incomodam
Então, se me incomodam, ou eu preciso mandar consertar, ou eu preciso me desfazer delas para que a energia continue fluindo. E aí não adianta falar assim, ah, mas foi tão caro, eu não tenho coragem, eu vou deixar aqui guardado no armário. O que adianta estar guardado no armário? Vai usar algum dia? Né? Vai servir? Não, um dia pode ser. Se um dia pode ser, ele nunca chega. Né? Então, que eu realmente só tenha em casa, como a filosofia fala, os orientais também falam muito sobre isso, o que é belo e útil, né? Ou belo ou útil. Eu tenho, às vezes o meu liquidificador não é belo, mas é útil. Às vezes minha panela não é bela, mas é útil. Ou ela pode ser bela e útil. Um quadro na parede não é útil, mas é belo. Então eu preciso ter esse critério do belo e do útil para ter dentro de casa. E uma coisa quebrada, na maioria das vezes, ela não é nem bela e nem mais útil. Então, ou eu volto a dar utilidade para ela, caso seja possível, ou eu me desfaço dela para que a energia flua ali. Então, essa é mais uma dica sobre como atrair abundância através da limpeza energética da casa. Um grande beijo e até mais!